Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o Natal de Nossa Senhora. É isso que significa a Natividade da Virgem Maria. E por que celebramos o nascimento, o Natal de Nossa Senhora? Porque sem o Natal de Nossa Senhora, não haveria o Natal de Nosso Senhor. Olha lá, ele nos braços dela. Você está aqui, porque sua mãe lhe concebeu. Essa é a gratidão da igreja. Deus preparou uma mãe que fosse digna dele. Desde o ventre da Senhora Santana, Deus ali visitou e preparou uma mãe para que ele pudesse entrar no mundo. Esse é o significado. Nossa Senhora, então, foi a primeira pessoa a ser tocada com a redenção de Cristo, por antecipação. A primeira pessoa. O Evangelho de hoje mostra como é que Deus toca em uma pessoa. Como é que Deus entra na vida de uma pessoa. E aí nós vamos unir as duas coisas. Amém? Como é que Deus visita uma pessoa? Como é que Deus visita, toca na vida de alguém? Então, a primeira coisa que o Evangelho diz é que Jesus estava diante de uma multidão de pessoas. E às vezes nós nos enganamos, viu? Nós achamos que porque nós estamos no meio de uma multidão, nós estamos com amigos. Nós estamos cuidados. E não é verdade. Principalmente no nosso mundo. O camarada tem não sei quantos mil seguidores, tem não sei quantos mil amigos no Facebook, agora não tem mais Twitter, não tem mais X. Mas quando tinha, que desgraça, quando tinha também era um monte de gente, né? Posso dizer a verdade? Um monte de encrenca. Porque na hora do vamos ver, quem dessas pessoas de verdade está do teu lado? Vamos diminuir a multidão. A multidão da nossa família. Com quem nós podemos contar de verdade na nossa família? Na parentada. Vocês estão entendendo? Jesus estava diante de uma multidão e no meio da multidão tinha uma pessoa, essa completamente isolada, porque era surdo e mudo. Então ele é o exemplo da pessoa que está no meio de uma multidão, sozinha, fechada nela mesma, sem poder expressar o que sente, o que sofre, as dores.
dentro da multidão, isolado. Mas esse surdo-mudo é a imagem da nossa sociedade, das pessoas de hoje. Cercado de gente para todo lado. Todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, todo mundo é seguidor, todo mundo está do teu lado. Mas de verdade, tem alguém por você? Quem é por você? Se de verdade hoje você caísse numa doença grave, se hoje você caísse na miséria, na pobreza extrema, quem estaria do teu lado de verdade? Pouquíssimas pessoas. E o menino já deu uma dica: Deus. Ali. O menino, hein? Ele sabe que de verdade quem está do nosso lado é Deus. Então o que Jesus faz? Jesus pega esse homem, que é a imagem de todos nós, prejudicados pelo pecado, sem ter com quem contar de verdade, pega este homem e retira-o do meio da multidão, para dizer para ele: não é a multidão que vai te salvar. Não é a multidão que é por você. Vou dizer mais, viu? Esse camarada, com certeza, nem sequer tinha acesso à sinagoga. Porque São Tiago diz, na segunda leitura, exatamente isso. Que o pobre, o lascado, o que se veste mal, o que fede, o que não se comunica, o que não tem uma boa retórica, não fala bem, esse é colocado no último lugar. Esse é colocado para fora. E cá entre nós, às vezes, dentro da própria igreja. Então, Jesus está dizendo: se eu não entrar na tua vida, pessoalmente, se eu não entrar na tua história e te tocar particularmente, não vai ser a multidão que vai te salvar. Não, porque tem gente nessa loucura. Ele acha que porque ele está aqui na igreja, no meio desse monte de gente, que ele está salvo. Nossa, ele acha que ele está abafando, porque, imagina, eu vou todo domingo na missa, eu fico lá no meio do pessoal, eu canto, olha. Mas escuta aqui, mas você está sendo tocado pela palavra de Jesus? Pela mão poderosa de Jesus? Então não se iluda com multidão. Não se iluda com igreja cheia. Não se iluda. Porque no fim e ao cabo, trata-se de você com Deus. A coisa toda se resolve, se soluciona, se você pessoalmente estiver sendo tocado por Deus. Então sai e vem aqui à presença de Deus. Então você tem que fazer isso aqui, dentro da igreja. Sabe assim? Sair e ser tocado por Jesus. O que Jesus faz é muito estranho. Vamos lá. Jesus, sabendo que esse homem era surdo e mudo, nosso Senhor bastaria dizer: éfata, de cara, abre, ele ficaria curado. Sim ou não? Jesus absolutamente não precisaria de nada, a não ser levantar a mão sobre ele, e ele estaria curado. É o que diz Isaías na primeira leitura, não sou eu que digo. Isaías, na primeira leitura de hoje, diz isso. Que Deus, quando ele vier, veja que Isaías diz que Deus vai vir para libertar o povo. Não é um homem como outro qualquer. Jesus não é um homem como outro qualquer. Jesus não é um guru, Jesus não é um fundador de religião, Jesus não é um profeta, Jesus não é um camarada assim iluminado, um Buda, não. Jesus é Deus. Deus virá para libertar o povo. Deus. Só Deus pode fazer na nossa vida uma transformação. Só Deus pode mudar a nossa história. Ninguém tem esse poder. Então ele estava ali diante de Deus, e agora Jesus vai mostrar que é Deus que veio a nós, no seio de Nossa Senhora, no seio da Virgem Maria, para nos tocar. Portanto, o primeiro a ser tocado, a primeira a ser tocada por Jesus foi Maria Santíssima. O que ele faz? Veja que estranho, agora tudo fica muito estranho. Porque ele não cura de imediato, ele não cura assim. Porque ele quer mostrar como é que ele toca na vida de alguém. E a primeira coisa que ele faz é colocar as mãos, diz o Evangelho, nos ouvidos, na orelha, aqui ó, no aparelho auditivo. Porque você precisa aprender a ouvir a voz de Jesus. É muita gente na tua cabeça falando.
São muitas as vozes, cada um querendo te levar para um lado, cada um dizendo uma coisa diferente da outra, sim ou não? Sim. Mas aquele a quem você precisa escutar, toca hoje no teu ouvido, toca hoje na tua audição, para que você possa ouvir a palavra dele, porque só a palavra dele tem poder para mudar a sua vida. O problema seu e meu é que a gente fica dando ouvido a todo mundo. Cada um chega e dá uma notícia, cada um chega e diz uma história, cada um chega com uma opinião diferente. E olha, meu irmão, opinião não salva ninguém. Palavreado não salva ninguém. Opiniões alheias não vão mudar a sua vida, como até hoje não mudaram. Chega de ficar ouvindo todo mundo, porque a única voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Por isso que ele tirou da multidão e agora ele começa a trabalhar no ouvido. Veja bem, olha aqui para mim. Portanto, na mente. É a mente que precisa mudar. Porque se a mente não muda, se aquilo que você escuta, você não tem um filtro. O que Jesus está fazendo, colocando a mão, é pondo um filtro. Porque é tanto barulho, é tanta conversa que você fica surdo. Você começa a desacreditar de tudo, sim ou não? É tanta coisa que se ouve, é tanta notícia, que chega uma hora que você fala, no que eu vou acreditar? Então Jesus põe a mão no ouvido dele e põe um filtro. Amém? Para que só a voz de Deus possa ser ouvida. Sai do barulho e entra na voz de Deus. Você acha estranho? Vai ficar mais estranho ainda. Vai ficar mais esquisito ainda. Não está pronto. Primeira coisa é ouvir a palavra. Mas é preciso mais. É preciso experimentar Jesus. É preciso ser tocado pela essência dele. E para o judeu, tudo que sai de fluido do corpo, sangue, água, saliva, pertence à essência da pessoa. Parêntese aqui. É muito estranho que você, diante de uma pessoa estranha, cuspisse e quisesse passar esse cuspe na sua boca, sim ou não? Bom, isso é uma coisa tão íntima, que isso é uma coisa que só mãe faz com o filho. Sim, no desespero, se precisar tirar alguma coisa sugando, eu já vi isso. A criança engasgar e a mãe tirar sugando. Enfiar o dedo e puxar. Isso é de intimidade. Isso é de algo, é uma atitude sobrenatural. Você não aceitaria isso de ninguém. Veja, o que Jesus está fazendo pertence à intimidade. E para um judeu, além de tudo, tem um caráter de impureza. Tem um caráter de algo que é impuro, ritualmente, liturgicamente, do ponto de vista espiritual. Agora, meu irmão, se você estiver diante de Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida. Não é um homem que está ali. Não é um desconhecido que está ali. Diante daquele homem, lascado, ferrado pela vida, destruído, fechado dentro dele mesmo, quem está diante dele é Deus. E Deus quer dar da essência dele, da intimidade dele a você. Então Jesus cospe e põe na língua dele. E aquela língua que estava travada, um freio que segurava aquela língua, solta-se. E agora veja o milagre, porque a gente escuta tanto isso, a gente não faz ideia do tamanho desse milagre. Um surdo, ele nunca ouviu nenhuma linguagem. Então diz assim que ele falava com dificuldade, é isso, é isso. É o que você escuta da boca de um surdo. Uma criança pequenininha, quando ela começa a falar, ela produz esses sons guturais, sim ou não? Você está ouvindo agora. Quem está aí fora, tem criança perto aí? Você está ouvindo? Só que essa criança aí, ela tem uma vantagem, porque ela está ouvindo a língua portuguesa e ela está aprendendo a falar. Essas gesticulações, esses mimetismos, essas coisas que sabe assim, imitando. Isso aí é a produção da futura linguagem. Só que esse homem nunca ouviu, ele era surdo, ele nunca ouviu língua nenhuma. Ele não sabe a língua portuguesa, a língua aramaica, ele não sabe hebraico, ele não sabe. E quando Jesus o toca, veja o tamanho do milagre. Isso só Deus pode fazer. Ele começa a falar, porque ele foi tocado.
pela essência de Deus. E eu quero dizer para você que as duas coisas acontecem agora nessa missa. Nessa missa, Deus está trabalhando na tua mente, nos teus ouvidos, abrindo a tua mente e os teus ouvidos para a palavra de Deus. Mas daqui a pouco, Jesus, vivo, não apenas a saliva, o corpo dele todo vai tocar em você pela Eucaristia. É por isso que Jesus fez um milagre tão complicado, tão esquisito e tão estranho. É para dizer para você que até o fim dos tempos ele vai continuar tocando em nós. A religião católica é a fé do toque físico. Vocês entenderam, meus irmãos? Nós não somos a religião da meditação transcendental, do nirvana. Não! A religião católica não é a religião da catarse, que a gente vem aqui para gritar, sapatear e... Se bem que tem uns que fazem assim, mas não é isso. É porque eu não posso falar que não tem, né? Tem. Mas não é. Tá bom, faça. Mas se não for tocado pelos sacramentos, se não for tocado fisicamente pela graça de Deus, pela água, pelo óleo da unção, pela bênção, toque do sacerdote, a religião católica é a religião de Deus que entra e toca. Entrou no ventre da senhora Santana e tocou na conceição, na concepção da Virgem Maria, e a libertou do pecado original. E ela então toda santa e toda pura. Agora escute a relação. Nossa Senhora foi tocada na sua mente e no seu ouvido, quando ela ouviria, para que ela, quando ouvisse a voz do anjo, pudesse dizer sim com a boca. Se Deus não tivesse tocado em Nossa Senhora, ela não conseguiria ouvir a voz do anjo. Como tantos aqui não conseguem ouvir a voz dos anjos, não conseguem ouvir os conselhos do anjo da guarda, não conseguem ouvir os conselhos do sacerdote, que é um anjo na nossa vida, e de tantas pessoas boas que Deus põe no caminho. Escuta e diz, isso é besteira. Escuta e diz, não quero ouvir isso. Tem gente agora nessa igreja que não está ouvindo essa pregação, porque o diabo não deixa, porque tem uma trava, porque tem um tampão no ouvido. Se Deus não tocar, e você tem que deixar Deus tocar, como esse surdo-mudo deixou. Mas mais do que isso, Nossa Senhora não conseguiria dizer sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, se a língua dela não tivesse curada, não estivesse liberta, para dizer sim a Deus. Quantas vezes, meu irmão, Deus quis ouvir da tua boca uma resposta, e a boca não consegue dizer, a vida não consegue falar. Então olha aqui para mim, você vê aquela imagem de Nossa Senhora da Gruta, ela está na fuga para o Egito, ela para em uma caverna, uma gruta, para amamentar o menino Jesus. Seria impossível você carregar Deus nos braços, cuidar do menino Deus, se Deus não tivesse tocado na vida de Nossa Senhora. Nunca. Por isso que a gente não pode dizer assim, a Maria Santíssima é uma mulher como outra qualquer. Não é, porque todo dia não está nascendo Deus. Deus só veio ao mundo uma vez, Deus só nasceu uma vez. Portanto é uma única mulher sobre a face da terra que mereceu trazer o Salvador. E ela para nós é um exemplo de quem escuta e deixa Deus falar. Deixa Deus falar na tua vida, deixa Deus falar na tua casa, deixa Deus falar na tua empresa, nos teus negócios, na tua faculdade. Deixa Deus falar. Para de ouvir tanta conversa, tanto barulho. Ouve hoje a voz de Deus, e deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus entrar na tua casa, que é teu corpo, tocar você pela Eucaristia. Foi para isso que Nossa Senhora nos deu seu Filho Jesus. Ele é o pão do céu, Ele é o alimento que pode mudar a tua história. Eu termino dizendo que para nós é uma honra sermos hoje a comunidade, a capela de Nossa Senhora da Gruta. Nesse lugar aqui simples,
rústico, Deus toca a terra. Deus toca Alphaville. Pare para pensar na grandeza disso. O céu se abre e aqui, nesse lugar, daqui, Deus espalha a sua presença sobre toda a nossa paróquia. Eu agora acabei de celebrar às 8 horas da manhã na matriz. E nós gritamos: viva Nossa Senhora da Gruta! E o povo: viva! O céu tocando a terra, tocando vidas, transformando pessoas, transformando histórias. Gente que não comungava, que estava afastado da Eucaristia, que não se confessava, gente que não era casado na igreja, gente que achava que não podia receber a unção dos enfermos, que só quando estivesse morrendo nas últimas. Aí chama o padre. Não entenderam que a unção é para dar forças, é para que a gente tenha força para suportar a dor do sofrimento, da doença. O céu tem tocado a terra nesse lugar há mais de 50 anos. Deus tem descido e tocado. E agora veja, nessa imagem simples, linda de Nossa Senhora, eu gostaria que você se sentisse como o menino Jesus nos braços dela. Que você fosse agora esse bebê junto com Jesus. Nossa Senhora consegue carregar 2 nos braços. E nos braços da Virgem Maria, feche seus olhos. Coloque sua família. Coloque aquela pessoa mais sofrida. Todos nós conhecemos alguém na nossa casa, na nossa família, que é a pessoa mais frágil, mais pobre, talvez mais longe nesse momento, sofrendo, dando murro e ponta de faca, querendo acertar, ouvindo todo mundo menos a Deus. Nós colocamos, Senhor, nos braços da tua mãe, a Virgem Santíssima, para que ela proteja, guarde. E nos seus braços, Nossa Senhora, leve-nos a seu Filho Jesus. É a igreja que faz isso, nos leva até Jesus. É a Nossa Senhora que intercede e nos leva até Jesus, para que Jesus então, pelo poder de sua palavra e dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, toque a nossa vida e modifique a nossa história. Milagres acontecem, vidas são salvas, a libertação se realiza quando Jesus toca, quando Jesus manifesta-se na vida da igreja, na tua vida, meu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora, por nos carregar e nos conduzir até Ele, até Jesus. Obrigado. Assim seja. Amém.